regra, né? Uma regra para gerar, certamente, credibilidade. Então, quem pode participar? Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar do leilão, respeitando as regras de quem não pode, de quem é vedado, né? A vedação, a proibição de participar do leilão, qualquer pessoa que tenha vínculo com a entidade licitante, tá? Então, servidor público, no caso do leilão judicial, colaboradores e membros, no caso do leilão extrajudicial, colaboradores do leiloeiro, do leilão, e também são impedidos de participar do leilão aqueles dispostos no artigo 890 do Código de Processo Civil, tá? Então isso é importante também. Vamos lá, um ponto importante que eu quero trazer para você. Como participar de um leilão extrajudicial? Então você já sabe que tem que fazer o cadastro. Leilão extrajudicial, ou melhor, leilão, é uma modalidade para a venda de bens na qual os interessados disputam a compra por meio de lances. Essa é a regra do leilão da asta pública. O vencedor é aquele que der, de fato, a melhor oferta até a batida do martelo, né? Se for extrajudicial, a batida do martelo é simbólica, né? Então é assim que funciona. Muitas perguntas surgem. Professor Júlio, o que é um leilão judicial? Tem processo no meio, tem ordem judicial. O que é um leilão extrajudicial? Ao contrário do Poder Judiciário, o leilão extrajudicial não é feito pela Justiça, não tem a participação da Justiça, não tem processo. Ou seja, ele ocorre sem necessidade de um processo judicial, porque é, de fato, um leilão que vai ocorrer em virtude, sim, da vontade da parte, da vontade do dono. Ou eu coloco no leilão, uso o leiloeiro como se fosse uma imobiliária, porque tem muita gente que acha que está no leilão mais barato, né? Um engano. Ou eu sou dono do imóvel, que eu sou um banco, uma instituição financeira, então você não me pagou, você tem a posse, a alienação fiduciária permite que você tenha a posse, eu mando para leilão. Então tem leilão da Caixa, extrajudicial, Santander, Bradesco, Itaú tem muito, Safra, Banco do Brasil e vários outros bancos, agora os digitais também entraram no ramo, né? Então, normalmente acontece dessa forma. Quem pode participar do leilão? A modalidade de leilão, ela é pública, então isso significa que podem participar todas as pessoas físicas capazes, ou jurídica também, tá? Regularmente constituído. Então, professor, a pessoa jurídica pode participar de leilão? Pode. Uma holding pode participar de leilão. É uma realidade. Não é só pessoa física. Quem não pode participar? Então, já falamos aqui. Quem tenha vínculo com o procedimento. No judicial, juízes, assessores, promotores, não pode participar de leilão. No âmbito extrajudicial, o leiloeiro, os funcionários do leilão, né, os servidores, não podem participar do leilão. No caso do leilão extrajudicial, é vedado, é proibida a participação de quaisquer pessoas vinculadas à entidade licitante. Tá? Então, qualquer pessoa, seja servidores públicos, funcionários, CLT ou não, colaboradores, membros, assessores. Tá? Então, é importante isso, hein? Também serão impedidos de participar do leilão extrajudicial aqueles dispostos no 890 do Código de Processo Civil. Quem é o leiloeiro e quais são os seus atributos? Isso também é uma pergunta que temos que responder, né? O leiloeiro, ele é um auxiliar da justiça quando ele exerce essa função nomeado por um juiz. Quando não é nomeado por um juiz, o leiloeiro é um profissional devidamente cadastrado à junta comercial, habilitado, tem que ter habilitação, senão é exercício legal da profissão. E ele, no âmbito extrajudicial, através de um contrato ou através da vontade da parte, ele vai realizar o procedimento de leilão. Então, ele vai fazer isso porque ele é um profissional da área, ele tem habilitação para isso, ele ou ela, né? Ele possui a incumbência de realizar, sim, o certame, que é o procedimento do leilão, e definir a consumação da venda com a batida do martelo, além de realizar o edital de divulgação também. O que ele ganha, o leiloeiro? Professor Júlio, o leiloeiro ganha o quê? Comissão, chamado de honorários. Essa comissão sempre será do valor contido no edital, tá? O valor contido no edital, normalmente 5% do valor da arrematação. Quem paga isso? O arrematante, não é quem está perdendo o imóvel, no caso o leilão extrajudicial. O judicial também não. Outro ponto, quantos lotes tem no leilão? Então, eu posso, no extrajudicial, isso não acontece. No extrajudicial, o bem imóvel vai a leilão. No judicial, pode ser que sejam lotes. Então, 2, 3 imóveis ao mesmo tempo, em conjunto, pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Leilão tem lotes. No âmbito extrajudicial, normalmente não é chamado lote, alguns chamam, não tem problema, tá? O lote, gente, ele pode ser retirado do leilão. Então, aparece um lote com 3 imóveis, 3 carros, 3 motos, 2 caminhões, um avião, e pode ser que antes do leilão ocorra uma alteração no edital e esse lote seja mudado. Isso pode acontecer, tá?
Como que eu faço o pagamento do leilão? Na verdade, você vai pagar através de um boleto, ou hoje em dia Pix, né? Transferência, Pix, direto para o leiloeiro. Você vai começar pagando taxas, alguma taxa que é cobrada, tem leilão que cobra ou não, a maioria cobra, e a comissão do leiloeiro. E existe o percentual, né, que você vai pagar também, que depende do edital. Normalmente se fala em 20%, 30%, depende do edital, tá? O pagamento do lance, ele pode ser parcelado, professor Júlio? A regra é que o pagamento seja feito de forma integral, como descrito no item do edital. Se o edital permitir, hoje pode, né, parcelar. É muito comum na justiça estadual, você pode parcelar. O artigo 895 do Código de Processo Civil permite, né, entre outros entendimentos doutrinários jurisprudenciais, principalmente no âmbito do leilão judicial, que o interessado em adquirir o bem, pode adquirir o bem no leilão, ou os bens, se for o lote, em prestações. Ele poderá apresentar uma oferta de pagamento parcelado, e essa oferta normalmente é 25% do valor de entrada à vista, né? O valor à vista do lance, e o restante parcelado em até 30 meses. E aí garantindo, por caução idônea, quando se trata de bens móveis, né? E por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de bem imóvel, salvo que a portaria da comarca possua outro entendimento, tá? É muito comum parcelamento no leilão judicial. No extrajudicial, o tema ainda é polêmico. Já tivemos casos aqui no escritório? Sim. Tá? Então, importante lembrar. Mas tudo vai depender do edital. O leiloeiro não é obrigado a aceitar o parcelamento, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. Quando se tratar de leilão extrajudicial, o pagamento de forma parcelada somente será feito se o comitente vendedor aceitar a proposta realizada, ok? Então, o banco teria que aceitar a proposta parcelada. Se o banco aceitar, isso vai aparecer no edital, ok, pode acontecer no âmbito extrajudicial também. O que é importante falar? Que o lance à vista sempre é preferível, ou seja, prevalecerá sobre aquele que é feito de forma parcelada. Então, 2, 3, 4 pessoas deram um lance. E eu falo, não vou pagar integral, vou pagar à vista. O meu prevalece sobre os demais, ok? Essa é uma regra que normalmente é prevista no edital também. Não paguei. Professor, participei de um leilão extrajudicial e eu não paguei. Caiu a ficha, caiu a minha ficha que eu não lembrei que tinha que pagar a comissão do leiloeiro, eu não lembrei que tinha que pagar o registro do imóvel, eu não lembrei que tinha que pagar advogado porque o imóvel é ocupado. O que vai acontecer? Não paguei o leilão. Serei penalizado? A resposta, sim. A inadimplência, ela gera penalidades ao rematante, porque você se cadastrou, tem teu nome ali, seja pessoa física ou jurídica. Pessoa jurídica, você tem um representante legal. Então, tais, né, perdas de fato, você vai ter que reembolsar. Você vai perder o sinal, vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, porque ele fez o serviço dele, ele ou ela, e além disso, também poderá ser aplicada a multa. Então, olha só o prejuízo, olha como eu falo que esses cursos na internet, esses picaretas, fique rico com o leilão, eles vendem uma coisa que não existe, e não explica isso, porque se você dá um lance, e o seu lance for o vencedor, e você perceber que não tem dinheiro, não tem condições, der errado, você vai perder o sinal, vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, os honorários do leiloeiro, e multa aplicada, e vai ocorrer também a inabilitação para participar dos próximos leilões, tá? E pode responder criminalmente, porque existe a possibilidade de haver processo criminal, conforme anote aí esse artigo 335 do Código Penal. Então, esses cursos malucos aí, não falam isso, né? Então, cuidado. Quanto à arrematação, tá? Sendo invalidada a arrematação, muita gente fala, professor Júlio, eu perco o dinheiro do lance? No caso do leilão extrajudicial, o valor do lance fica depositado, né? Na conta do leilão, no caso do leilão judicial, na conta judicial, e sofrendo incidência de juros, atualizações monetárias, o que torna o procedimento seguro, sim. Então, você vai receber de volta. Professor Júlio, quando arremata um bem no leilão extrajudicial, ele será entregue com algum ônus? Então, cuidado, tá? A arrematação é considerada, gente, como uma aquisição originária, igual os campeão. Ou seja, uma nova história, não interessa o que está na matrícula. Então, essa é a regra do jogo. O que significa que o bem é entregue livre de qualquer ônus, livre e desembaraçado, sem qualquer dívida.
Então, desse modo, dessa forma, multas, taxas, tarifas, depósitos para bens móveis, né? IPVA, no caso de bem imóvel, IPTU, ITR, e outros ônus não serão transferidos. Mas precisa prestar atenção e tomar cuidado. As despesas de transferências, tais como ITBI, e monumentos cartorários e outros tributos cujos fatos geradores ocorrem após a data da expedição da carta de rematação, ficarão a cargo do rematante. Então, não é porque, não tem ônus, não tenho que pagar mais nada. Não, você tem que pagar para registrar o cartório, você tem que pagar, em regra, tem discussão, tem problema, mas tem que pagar tributo. Então, tem que prestar atenção nisso, tem que lembrar que você tem que ter dinheiro em caixa também, tá bom? Em relação à entrega do bem, professor Júlio, meu cliente, eu, né? Arrematei, dei o lance, sou vencedor. E agora, a entrega do bem? Como que faço para receber o bem, né, a posse do imóvel? No leilão extrajudicial, também no leilão judicial. Anote isso, a carta de rematação no leilão judicial, ela será acompanhada do mandado de emissão na posse. E no caso do bem imóvel, mandado de entrega. No caso do bem móvel, né, carro, moto, caminhão, tá? Se estiver removido, bastará que o rematante entre em contato com a equipe do leilão, essa é a regra, e agenda o horário de entrega, tá? Isso mais para bens móveis. Para bens imóveis, normalmente você tem autorização para entrar no imóvel, se tiver alguém tem que fazer uma ação que chama emissão de posse, ok? Importante. Quando o leilão é online, comitantemente com presencial, o que prevalece, professor? Não, é a regra mesmo. A transmissão online, ela será transmitida em tempo real, no extrajudicial também, por intermédio do site do leiloeiro, é o site do leiloeiro. Contudo, em razão de problemas técnicos, a transmissão pode ser possível, pode acontecer, sofrer interrupções totais ou parciais, já aconteceu. O professor também é investidor de imóveis e leilões, não só sou advogado, atuo muito nessa área, para investidores imobiliários, corretores, para advogados, mas também sou investidor, já aconteceu. Eu dei um lance e o site caiu. E o leilão era misto, foi lá o sujeito presencial e comprou com baita preço. Então, acontece, né? E aí o leiloeiro, em regra, a jurisprudência pacífica que não vai se responsabilizar por isso, tá? Então, um tema importante aqui. Quando eu falo de leilão extrajudicial, então, olha quantas informações importantes, né, nós temos. O que eu preciso saber? O leilão extrajudicial, assim como diversos bancos, nem todos os imóveis são desocupados. Muitos imóveis são ocupados. Essa informação tem que constar no edital. Nós podemos ter a primeira praça e a segunda praça. A primeira praça quer dizer que ninguém arrematou nada, então vamos para a segunda praça. Muita gente acha que a segunda praça tem mais preço, mais chance de dar bom negócio, de acontecer um bom negócio. É uma realidade, porque normalmente os investidores não arrematam na primeira praça para o valor cair. Então é uma realidade. Leilão judicial tem processo, leilão extrajudicial tem a vontade da parte, a vontade do dono. Normalmente ela acontece em virtude da alienação fiduciária. A alienação fiduciária, gente, é um tipo de garantia. É engraçado, né? No Brasil era muito comum a hipoteca, muito comum lá no passado. E aí a alienação fiduciária, já algo que deu muito certo para os bancos nos Estados Unidos, e de 20 anos para cá, até um pouco mais, os bancos caíram na ficha, os bancos brasileiros. Eu vou fazer hipoteca, é muito mais seguro fazer alienação fiduciária. Eu te vendo, te dou a posse, você pode morar, mas o imóvel é meu. Meu, se você não me pagar, eu tomo de volta. A posse, não o imóvel, porque o imóvel já é do banco. O brasileiro tem aquela falsa sensação, né? Que o imóvel é dele, dela. E não é, tá? E não é. A alienação fiduciária é um tipo de garantia que consiste na transferência da propriedade de um bem para um credor, como forma de pagamento de uma dívida. Em regra, eu sempre falo isso nos meus livros, o devedor, ele mantém a posse do bem, mas a propriedade é do credor, até que a dívida seja paga. A alienação fiduciária, ela pode ser aplicada, sim, a bens imóveis e veículos. No início, no Brasil, era mais para veículos, né? Que hoje também é o sistema de financiamento mais utilizado. Mas os imóveis também, porque os bancos entenderam, perceberam que é uma garantia melhor, mais seguro para o banco. Ninguém dá. Na verdade, ele não faz para ajudar, né? É bom você fazer uma alienação fiduciária porque os juros é menor, porque o banco tem uma garantia maior, né? Então, por isso, hoje domina o mercado o contrato de alienação fiduciária e a hipoteca não é a realidade. A alienação fiduciária, gente, em imóveis, regras importantes. O comprador transfere a propriedade do imóvel para o credor com a quitação, né?
ou melhor, o vendedor transfere com a quitação, ok? O comprador mantém a posse e o uso do imóvel. Por isso o comprador tem aquela falsa sensação, é meu. Mas na verdade o imóvel é do banco. A propriedade ela é transferida de volta para o comprador após o pagamento da dívida. Então essa é a regra. Engraçado que para veículos, o comprador ele mantém a posse do imóvel, mas a propriedade é da instituição financeira, também por garantia, né? O banco não joga para perder, eu falo que o banco é J legalizado. E o veículo ele pode ser alvo de busca e apreensão se o devedor não cumprir suas obrigações, é uma realidade. E também outro ponto, né? O comprador pode circular com o veículo, normalmente durante o período de financiamento, né? Então também é importante. O que eu deixo claro nas aulas, nos meus livros também? A alienação fiduciária é uma modalidade de financiamento que permite melhores condições de pagamento e é bom para todo mundo. Uma segurança para o banco em receber, com mais facilidade, porque é do banco, e os juros é menor para quem está utilizando essa espécie de financiamento, tá? A doutrina no Brasil, no direito, a alienação fiduciária é a transferência da propriedade de um bem, pode ser em troca de pagamento ou não. Isso a doutrina, né? A doutrina brasileira. A doutrina brasileira também esclarece que a alienação fiduciária ela pode acontecer de forma compulsória quando alguém perde um bem devido a uma decisão judicial, ok? Então isso é importante. Do ponto de vista legal, podemos dizer que a alienação fiduciária quer dizer que o comprador do carro ou do bem imóvel, apartamento, casa, exerce a posse, mas que o bem pertence à instituição financeira, que é o que eu expliquei aqui também, tá bom? Então isso é importante também. Vamos lá. Professor Júlio, como que eu faço para dar baixa na alienação fiduciária? Uma pergunta que foi feita aqui. No caso do bem imóvel, você tem que quitar. Quitou, vai ser dado baixa, né? Do bem imóvel e bem imóvel. Então, é assim que funciona. Como retirar o gravame do prontuário do veículo? Quitando o carro. O banco tem que dar baixa, tem um prazo para isso também. Outra pergunta que foi feita, consigo dar entrada no leilão extrajudicial com o FGTS? Sim, consegue sim. Hoje é uma realidade no Brasil, tá? Então consegue sim, consegue fazer isso, é uma realidade. Várias jurisprudências importantes aqui. Uma jurisprudência do STJ que eu queria passar para você. O Superior Tribunal de Justiça ele esclareceu o quê? Que a vendedora de imóvel perde direito à execução extrajudicial por não ter registrado o contrato com alienação fiduciária. Então tivemos uma decisão recente, anote aí uma decisão do recurso especial 2135.500, tá? Essa é a decisão do STJ, decisão importante, conexa ao nosso assunto de hoje aqui. Outra decisão que eu queria passar para você, que tem a ver com o nosso assunto aqui no nosso curso, a terceira turma do STJ também, ela afastou a aplicação do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Isso é importante falar também. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, nossa alta corte, afastou a aplicação do CDC e negou a redução da taxa de ocupação de imóvel com alienação fiduciária. Essa decisão ficou bem conhecida, tem a ver com o nosso ramo, com o nosso curso. Anote aí, é o RESP 19.99.485. 19.99.485, tá? Então, isso é importante também. São decisões do STJ, são decisões que nos interessam, né? Decisões importantes. Quando eu falo de leilão extrajudicial, nós podemos, de fato, advogar, eu advogado, você advogado, advogada, podemos advogar para o banco, podemos advogar para o arrematante, que quer desocupar o imóvel, fazer a ação de missão de posse. Cuidado que missão de posse não é possessória, muitos advogados erram nesse ponto, dá para pedir tutela antecipada. Se for leilão judicial, eu posso pedir nos próprios autos. Mas nós, muitas vezes, advogamos para quem? Para o mutuário, aquele que está perdendo o imóvel no leilão. E aí nós podemos usar o quê? Uma ação declaratória de nulidade para suspender o leilão e gerar nulidade no leilão. Se for um terceiro, então um contrato de gaveta que o mutuário vendeu para um terceiro. Aí já embargos, anota aí, embargos de terceiro. Também nessa ação eu consigo suspender o leilão, tá? Um leilão ele pode ser cancelado, ele pode ser anulado, sim, é verdade. Se houver desrespeito às regras do leilão, né? Então, nós temos, semana passada deu certo aqui no escritório, isso é uma decisão, ausência de imagens detalhadas do imóvel, ausência de estimação do devedor, descumprimento das regras da publicação do edital, imóvel arrematado por preço vil, defasagem na avaliação, ausência de imagens do bem leiloado no site do leilão, do leiloeiro, ausência de pagamento do lance do arrematante. Então, existem várias teses importantes. O edital do leilão, importante falar isso, hein? Deve ser publicado em jornal de circulação local,
e conter todos os dados do imóvel e das condições também. Para cancelar, essas são as principais teses, mas tem as teses para suspender. Eu gosto muito, uso muito no escritório, o professor advoga para o investidor, que faz emissão de posse, advogo para o banco, presto serviço para muitos bancos e advogo muito para mutuário. Então, sou advogado que me contrata, então eu rodo as teses aqui no escritório, né? Então, tenho muita propriedade para falar do assunto. Para suspender um leilão, de fato, é importante negociar e chegar a um acordo com o credor. Talvez uma ação de exigir contas, uma estratégia para forçar uma audiência de conciliação. Muita gente não sabe, mas vários contratos bancários com a Caixa, você consegue suspender o financiamento imobiliário 3 a 6 meses, já te ajuda a ganhar um fôlego, a respirar. Verificar se há erros no processo da execução, verificar também a conformidade legal, apresentar uma ação judicial. Você pode pedir uma suspensão temporária também. Então, dá para trabalhar muitas teses em relação a isso. Hoje, você consegue a suspensão do leilão por preço vil. O valor é arrematado abaixo. Isso no leilão extrajudicial também pode acontecer. É um erro na avaliação, né? Quem vai avaliar erra no judicial e erra no leilão extrajudicial. Então, acontece. Mais difícil, mas acontece. A ausência de publicação do edital. Existe muita ausência de publicação do edital na internet. Estou falando de leilões extrajudiciais. A publicação tardia do edital em leilões extrajudiciais é muito comum. A ausência de descrição detalhada, por mais que seja um leilão extrajudicial, também acontece. Também é motivo para suspender o leilão e causar a nulidade. Também a ausência de intimação do executado em alguns pontos também, que a gente precisa quebrar a cabeça em cada caso. Mas é uma tese que é menos usada, mas é usada. O pagamento do lance é mais difícil, mas já aconteceu aqui no escritório. A intimação da esposa, o marido, é uma tese que vem sendo utilizada e vem ganhando força também. Então, tem boas teses para suspender um leilão, sim. E quando eu falo a suspensão do leilão, nós temos teses que podem ser usadas com vários fundamentos diferentes. Nós temos o artigo 882 do CPC, que trata da ausência de publicação adequada do edital. Temos o 882, parágrafo 2º do CDC, falta de intimação dos interessados. Anota aí também o descumprimento de prazos legais, 882 do CPC, o Código de Processo Civil também. Erro na avaliação, 888 do Código de Processo Civil. Vícios na arrematação, artigo 903 do Código de Processo Civil. Inobservância dos requisitos legais, 882, Processo Civil também, parágrafo 1º. Oferta inexequível, muito conhecida essa tese, artigo 891 no Código de Processo Civil, também vale a pena lembrar. Má-fé das partes, 792 do Código de Processo Civil. Existência de embargos ou recursos pendentes, 792, também um artigo muito importante, 792 do Código de Processo Civil. Inexistência de pressuposto de validade, 489. Violação dos direitos do devedor, 827 do Código de Processo Civil. Também 827, a ausência de notificação prévia. 881, a falta de homologação judicial, anote aí também. Inobservância das regras de condução do leilão, 888 do Código de Processo Civil. Esgotamento dos meios alternativos, 835 do Código de Processo Civil. Ou seja, olha quantas teses nós estamos falando aqui para suspender de fato um leilão. Ou seja, é uma realidade, né, gente? É uma realidade no Brasil. Então, importante saber. Estou à disposição, tá? Você que é corretor, corretora, você que é advogado, investidor, estou à disposição. Entre em contato comigo, agende uma mentoria, agende uma conversa, estou à disposição para ajudar. Convido a você, eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário, que é um sucesso no Brasil, mas tem a pós-graduação de leilões, a qual eu sou coordenador também. Eu acho que é a única pós-graduação online de leilões no Brasil. Essa pós é fantástica, tem muita gente fazendo. Entra no site www.portal.esu, está aparecendo para você, Portal ESU, Escola Superior Universitária, faça a pós-graduação. Essa pós-graduação de leilões é fantástica, é muito legal. Na pós-direito imobiliário eu também trato muito de leilões, mas a pós de leilão a gente só fala de leilão, né? Então a gente consegue aprofundar mais ainda o assunto. Então entra lá, gente. Você que é advogado, advogada, corretor, corretora, investidor, entra lá se quiser, é um prazer, né? www.portalesu.com.br. Digita no Google, Portal ESU, você já acha, já consegue ter acesso à matrícula. E tem vários cursos de leilões para quem quer fazer curso também, tá bom? Vamos às perguntas? Tem perguntas boas aí, não tem? Eu separei algumas aqui que eu recebi por e-mail, sempre recebo. E vamos ver as perguntas que nós temos ao vivo.
Legal, Ana Maria, hein? Ana Maria que tá com a foto bonita, legal. Ana Maria, quais são os sites confiáveis? É difícil apontar sites confiáveis, porque nós temos muitos leilões leiloeiros. Claro que tem os leilões conhecidos, né? Zuckerman, vários outros. É que se eu falar de um outro, parece que está fazendo propaganda, né? Mas tem vários leilões conhecidos. Mas os conhecidos também erram, viu? E também podem trazer problema. Você tem que fazer uma ação, tem que cancelar. Tive um cliente recentemente que investiu em leilão e o leilão foi cancelado do nada. Entramos com uma ação de perdas e danos, porque ele ia investir em outra coisa com aquele dinheiro, né? Então, o leilão, ele ficou sabendo que o leilão foi cancelado depois de 20 dias. Então, acontece, o leiloeiro também erra muito, né? Então, eu oriento sempre, Ana Maria, entra no site do leilão, sai, entra de novo, sai, para ver se não é um leiloeiro falso. E sempre tem que ter o nome do leiloeiro e você pode confirmar no site da junta comercial, para ver se esse leiloeiro, esse leilão é cadastrado mesmo, de verdade, tá bom? Fica essa dica. Ou seja, quais são os confiáveis? É difícil, porque todos dão problema. É claro que os mais experientes normalmente dão menos, mas também dão. Então, eu diria que o mais importante é confirmar se o leilão é falso ou não, ver se o leiloeiro está inscrito, e você pode também pegar o nome do leiloeiro e digitar no site TJ para ver se o leiloeiro ou o leilão tem vários processos cíveis no nome, tá bom? Legal. Rodrigo Aro, tudo bem, Rodrigo? Abração para você. O Rodrigo tá com a foto lá também sorrindo, legal. O pessoal tá bonito na foto, hein? Por gentileza, doutor, poderia falar mais sobre essas novas decisões do Tribunal de Justiça? Tem várias. Vamos ver se nós fazemos um encontro, um curso, para falar só das decisões. Porque tem mais hoje sobre leilão. Nós temos pelo menos 50 decisões importantes que nos interessam. Na pós, Rodrigo, na pós da Escola Superior Universitária, a gente vai trabalhar com cada uma delas, tá? Então, se quiser fazer a pós é menos de R$1.000, gente. Vale muito a pena. Vale muito a pena para você se tornar um advogado especialista, advogada, um corretor especialista, né? Ou um investidor, tá? Olha a Clénia que está sentada no sofá bonito, verde, hein, Clénia? Parabéns, hein? Aula maravilhosa. Vejo que a maior dificuldade é conseguir a desocupação. Verdade. Por isso, optar em arrematar o imóvel desocupado é sempre a melhor opção, né? É que às vezes a pessoa, eu falo que a ganância faz a gente entrar em fria, sabe, gente? Porque, que imóvel, que preço maravilhoso. Só que você esquece ou finge que não viu imóvel ocupado. A ganância faz a gente entrar em cada fria. Não é ganância, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas precisa tomar cuidado. Quando você arremata um imóvel ocupado, você tem que saber que você vai gastar para desocupar, né? Todos os advogados, corretores que estão assistindo, gente, faça a pós de direito imobiliário, é focada na prática, é muito legal. E tem a pós de leilões, mas a pós de imobiliário é fantástica, hein? Tem um curso de despachante imobiliário também, quem é corretor, advogado da área, também é fantástico, você cria uma nova opção. E esse curso de despachante imobiliário, você aprende a lidar com documentação, é muito bom, é muito legal. Olha o Rodrigo aqui, os leilões da Caixa, podemos ter uma nova carta de crédito realizada a cada mês? Podemos sim, uma realidade, Rodrigo, bem lembrado. Gente, mundo dos negócios tem muita coisa que a gente não sabe. Por que muita gente sai comprando terra? Porque não está preocupado com a terra, está preocupado com o financiamento que vai conseguir, você sabe, BNDES e outros, em cima da terra. Então, tem pessoas que levantam muito dinheiro com as terras não são improdutivas. Então, no leilão é a mesma coisa, né? Tem muita gente que usa o leilão para levantar crédito, existem situações diferentes, mudou muito, tem portabilidade de financiamento hoje em dia, né? Legal. Deixa eu responder um pouquinho aqui da plataforma, aqui. O Luiz Antônio Finger, sempre acompanhando, hein? Bom dia, professor, bom dia a todos. Adquiriu um imóvel através de cessão de direitos hereditários de todos os herdeiros. Posteriormente, no mesmo, foi a leilão. O que fazer? Na verdade, tem que analisar se tem vícios esse leilão. E aí pedir a nulidade. Agora, pelo jeito, você é um terceiro, né, Luiz? Então daria para fazer o quê? Um embargos de terceiro. Se é um terceiro, você pede a suspensão do leilão e fala, ô juiz, o Poder Judiciário, não pode a leilão, esse imóvel quem tem a posse sou eu. Então, em regra, pelo que você está me falando inicialmente, embargo de terceiro. Faça, pede tutela antecipada, pede liminar. A Max aqui, Sucaloto, estou assistindo Barros vídeos, mas saiu errado, eu também digito, sai ainda mais o WhatsApp, né? Vários vídeos a fim de tirar minhas dúvidas a respeito de um litígio na partilha de uma casa e seus vídeos estão me ajudando grandiosamente. Que legal, que bom, fico feliz, viu?
Se tiver um número de WhatsApp para que eu possa estar entrando em contato, tal. Eu gostaria de fazer uma assessoria. Tá bom. Se precisar entrar em contato com o escritório, pode entrar. Eu faço o quê? Consulta, né? Então, tem consulta, tem mentoria para advogados, eu presto serviço como advogado, tá bom? Pode entrar em contato sim, aparece o telefone aí para você, tá bom? Legal, gente. Chegamos ao final então, deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. A Andressa vai liberar se tiver mais alguma. Tem aqui, ó. Alexandre Pereira, doutor Júlio, uma pergunta no leilão. O novo comprador é responsável por tirar a pessoa do imóvel? É. O leilão é livre desembaraçado até a página 2, né? Porque pega a bucha e o filho é teu, não é assim? Se você arremata o imóvel e está ocupado, pelo próprio mutuário, no caso do extrajudicial, por invasores, que acontecem muito, quem tem que tirar é você é o responsável. Ó, a Gazani Corretora, bom dia. De acordo com a sua explicação, entendi que um imóvel com uma ação judicial para desocupação se dá de uma maneira mais tranquila. Os prazos estão determinados. Em regra, sim. Uma ação de missão de posse, ela dura de 3 a 6 meses, mas a gente depende do Poder Judiciário, então pode durar mais ou menos, tá? Mas tudo leva a crer, com base nos processos aqui no escritório, no Brasil todo, que é uma ação que dá certo. Eu, particularmente, nunca perdi uma. O que já aconteceu é travar. O cartório, o fórum é ruim, travou, enroscou, sabe? Eu, às vezes, demorar 3 meses, 6 meses, demora um ano. Então, acontece. Mas, em regra, sim. Lembrando que no leilão judicial dá para fazer a ação ou peticionamento nos próprios autos. Leilão extrajudicial, não. Quando é ocupado, tem que fazer a ação mesmo. Legal. O Rodrigo, nos casos dos leilões, podemos estar alavancando o nosso patrimônio? Rodrigo, você sabe que eu sou sincero, né? Quem lê meus livros, quem acompanha as minhas aulas, minhas palestras, professor, o livro mais vendido no Brasil é o meu, Direito Imobiliário de AZ. Há 6 anos já. Eu sou muito sincero. Dá para ganhar muito dinheiro com leilão? Dá, mas tem que estudar muito, tem que ter um advogado de confiança, fazer consulta quando está com dúvida, corretora de confiança que atua na área, especializado, tem muito corretor especializado em leilões. Agora, se a pessoa acha que vai ganhar dinheiro com leilão muito fácil, sem uma equipe, ou sem estudar, sem muita atenção, aí pode entrar numa fria. Muita gente arremata imóvel com vícios irreparáveis. Já pensou se arrematar um imóvel achando que está pagando pouco, está pagando barato, mas você arrematou só 50% do valor do imóvel? Ou melhor, só arrematou 50% do imóvel? Olha a fria que você entrou, né? Então precisa tomar cuidado. Mas não é o que vendem para nós, mas com certeza pode avalancar patrimônio sim, mas com muito cuidado, e o ideal é que a pessoa não viva só disso. É outra coisa que eu defendo muito. Tem lá muita gente na internet, né? Então tem o Pablo Marçal, eu vejo ele falando, não que eu siga, mas às vezes eu vejo ele falando, e algumas coisas eu falo, meu Deus, isso não tem lógica. Eu remato o imóvel, Alphaville, eu remato por 1 milhão e vendo por 5, não existe. Por quê? Porque o preço vil, quando você arremata um imóvel abaixo de 50% do que ele vale, é preço vil, o leilão é nulo. Então, mentem muito na internet, né? Não estou nada contra o rapaz, seja feliz, não tenho nada contra ninguém, mas tem muita coisa que não bate, que é falado na internet, então precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Legal, bombou, hein? Chegamos ao fim, faça a pós de leilões, hein? Entre no site www.portal.eso, faça a pós de leilões ou de imobiliário, tá bom? Abraço a todos, muito obrigado.